Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já teve assim alguma crise de fé, por exemplo? Assim, eu não vou na missa mais. Não quero me confessar mais. Vou parar de rezar, padre. Não piso na igreja mais. Já teve alguma vez assim na sua cabeça passar por isso? Não quero saber das coisas de Deus mais, padre. Cansei, estou cansado. Está sendo muito difícil, está sendo muito árduo o que eu estou levando nas costas por seguir o homem da cruz. Ou você conhece alguém que já passou por isso e nunca mais pisou na igreja católica? Conhece alguém que está distante porque viu alguma coisa de errado, ou porque presenciou alguma coisa que não era para ser presenciada, ou porque ouviu falar alguma coisa, ou porque quando a igreja se pronuncia a respeito de alguma coisa vão contra e largam a igreja? Já viram alguém falar isso, passar por isso? Já viu assim algum católico dizer que é a favor do aborto, né? Já viu alguém falar isso, por exemplo? Pois é, por que dessa pergunta? Há uns 3 domingos atrás, Nosso Senhor falou assim, o pão que caiu do céu foi o maná, mas foi meu Pai que fez cair esse pão, que os vossos pais comeram no deserto. Há 2 domingos atrás ele disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Domingo passado ele falou assim: se vocês não comerem do meu corpo, não irão para o céu. Quando Nosso Senhor disse isso, o que aconteceu? Esta palavra é dura demais. Quem a pode escutá-la? Por isso muitos deixaram de seguir a Cristo, porque ele foi duro e infatídico. Se não comer da carne do Filho do Homem, não vai para o céu, não entra na vida eterna. Por que os judeus Porque os judeus são muito à risca, né? Então, quando fala-se de carne, é carne mesmo.
Quando fala-se de sangue, é o sangue mesmo, porque para o judeu o sangue é vida. Então para eles era inconcebível comer uma pessoa humana. Cristo é humano, é ser humano. Então eles jamais poderiam compreender aquilo. Mas nosso Senhor vai dizer que somente aqueles que o Pai o atraiu são capazes de entender o que é a Eucaristia que faz salvar. E hoje o Senhor foi duro com eles. Vocês também querem ir embora? Quantas vezes os próprios católicos, os filhos da igreja, se rebelam contra a mãe igreja por não concordarem com as posições, com os dogmas, com a posição do Papa, com a posição dos bispos, com a posição dos padres e dos diáconos. As pessoas acham que a igreja veio para ser uma submissa, para que ela se incline, para que os outros possam passar por cima dela. A igreja não é isso. Nós é que temos que nos conformar com a vontade de Deus que passa pela igreja. Às vezes nós achamos que a igreja ela é uma funcionária. Uma funcionária. Se não fizer isso eu vou embora. Se eu não for atendido agora eu vou embora, eu não volto nunca mais. Quem falou isso? Que a igreja é funcionária. Quem falou? Nós temos é que nos conformar com a vontade de Deus através da igreja. É feita de pecadores, sim, como todos nós, a começar pelos padres. Uma vez eu ouvi uma mulher falando que nunca mais ia voltar na igreja, porque só tinha fofoqueiros. E o padre falou assim: não se preocupa não, minha filha, pode vir, tem lugar para mais uma. Pode vir, fica tranquila, você vai ser muito bem-vinda, minha filha. Eu nunca disse para vocês que a igreja é perfeita, nem eu sou perfeito, eu nunca disse isso. Nós estamos aqui na igreja porque nós queremos a salvação da alma. Se a gente vem à missa, confessa, comunga, reza o terço, se ajoelha, vem nas quintas-feiras, é para salvar a alma. Ai de nós se não fosse a igreja. Só que você nunca, às vezes, vai ouvir aquilo que você quer. Nossa, mas aquela homilia foi pesada, padre. Nossa, mas eu ouvi uma pregação que me deixou assim, meio abalado, sabe, padre? Fiquei meio estremecido. Graças a Deus, mexeu com você. Porque uma entidade que não mexe com a nossa vida, que não mexe com o nosso coração, que não nos faz mudar, eu questiono. Uma entidade que fala só coisas boas, coisas aprazíveis, eu fico meio com o pé atrás. Você nem sempre vai ouvir na igreja aquilo que você quer. E também, você nem sempre vai ver na igreja aquilo que você quer. Nós somos pecadores, gente. Nós, padres, somos pecadores. Tentamos acertar, acabamos errando. Mas a igreja, ela é santa na sua base, porque é o Cristo. Então tudo que Nosso Senhor disse aqui na Bíblia é verídico. Tudo que o Papa fala em nome da igreja, da fé e da moral, nós temos que acreditar. Quantos questionam? Quantos que vêm à missa, mas são contra aquilo que a igreja fala, por exemplo? Uma vez eu peguei um vídeo que eu fiquei assim estarrecido na Europa. O padre começou a falar na homilia sobre o aborto, sobre o assassinato. Mais ou menos 20 pessoas, por afronta à igreja, se levantaram e foram embora. Que filhos da igreja são esses? Que filhos que acham que a igreja tem que ser serva, que a igreja tem que se rebaixar à vontade deles? A igreja não é serva. A igreja, ela é detentora das chaves da salvação. É diferente. A igreja está neste mundo como sinal de salvação para você e para aqueles que você ama. Ela não é escrava da sociedade. A igreja não é coitadinha da sociedade. Temos às vezes a impressão de que a igreja é coitadinha, né? A igreja apanha. Mentira. A igreja avança contra as portas do inferno. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então a igreja tem que bater com tudo nas portas do inferno. É dar chute nas portas do inferno. Como é que ela vai fazer isso? Tendo membros santos como você e eu. É isso. O demônio teme a alma que está ligada a ele. O demônio tem medo daqueles santos que abalaram realmente a igreja. Os santos só foram santos porque foram obedientes à igreja e à voz dos pastores. A grande Teresa de Ávila dizia, né? Que quem obedece não erra.
Quantas vezes na igreja queremos fazer a nossa vontade? Ah não, a minha vontade tem que imperar, porque se eu ouvir alguma coisa contra a minha verdade, eu vou embora e não volto nunca mais. Olha só, vou embora e não volto nunca mais, porque naquela paróquia não fizeram a minha vontade, não fizeram a minha verdade, não seguiram a minha verdade. Olha o que a gente escuta. Está na igreja por causa do homem ou por causa de Cristo?